Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Eu venho nesse canal de evangelismo hoje compartilhar as boas novas do reino do Senhor Jesus Cristo. Roland Williams disse: não tente demolir nada com sua pregação, a não ser o diabo, e não tente edificar nada, a não ser o ser Jesus Cristo. Como cristão, é nosso dever compartilhar o Evangelho e anunciar a mensagem que traz vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que vai nos apresentar o plano de salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. O evangelismo nos aponta para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso grande pastor. Hoje eu venho compartilhar aqui um texto muito conhecido, o Salmo 23, do versículo 1 ao 4. O Salmo 23 foi escrito para qualquer pessoa que Deus é o pastor da sua vida. Ele é um sopro de esperança quando cada um de nós, quando estamos vivendo em tempos difíceis, dizemos: quem é o seu Deus, a qual confiamos? O salmo escrito por Davi nos mostra que Davi conhecia o caráter zeloso do seu Deus e reconhece a sua dependência do Senhor. Davi era um jovem pastor ruivo, corajoso, que foram tirados dos apriscos das ovelhas para governar Israel. Neste poema, ele canta ao verdadeiro pastor e rei dos reis, rei dos homens. O salmista Davi refere-se no Salmo 23 a uma ocupação muito comum entre os judeus do seu tempo. Desde os patriarcas Abraão e seu descendente, o pastoreio era uma atividade típica entre os israelitas. O Senhor pastor, a metáfora de Deus como o nosso pastor, é bastante comum em toda a Bíblia. Deus está presente, protegendo e guiando o seu povo progressivamente ao longo dos tempos. O pastor de Israel é o pastor de todos os que nele confiam. Jesus é o bom pastor, enviado para guiar todos que crêem a vida eterna, como diz João 10, 11 e 18. A sua orientação sempre nos leva a caminhos seguros. Existe uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamado de Vale das Sombras da Morte, onde os pastores eles andam lado a lado com suas ovelhas, para que nenhuma caia no abismo. Assim é Deus conosco, não importa se nosso vale é pobreza ou tribulações. O versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original, as palavras nada faltará não indica coisa, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Portanto, pode indicar sim provisões, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta e sempre está presente. No versículo 2, onde diz: deite-me e faze-me em verdes pastos. Uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa e uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão decidir isso e indicar a ela o que é bom para se alimentar. A declaração deite-me e faz em pastos verdes, pastos vastos, o salmista estava passando a ideia de que o pastor coloca sua ovelha onde tem bom alimento. A expressão deitar-se em verdes pastos dá a ideia de descansar em Deus sobre a provisão do bom alimento. Guie-me mansamente às águas tranquilas. Águas agitadas podem assustar as ovelhas, pois elas, animais medrosos. O pastor guia as ovelhas mansamente até as águas tranquilas. O nosso Senhor sabe nos guiar até os lugares tranquilos e refresca a nossa alma. No versículo 3, refere-se à minha alma. Um dos significados da palavra refrigério é sensação agradável, produzido pela frescura. Como uma consequência das águas tranquilas,
vem o refrigério e o alívio. O nosso Senhor, Ele traz alívio, consolo, é o bálsamo para que a nossa alma fique tranquila. Quem se refugia no Senhor encontra a verdadeira paz, alívio espiritual. Guia-me pelas varedas da justiça, por amor do seu nome. Davi aqui usa a palavra guia-me, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar as suas ovelhas. O pastor vai guiar as suas ovelhas nas varedas da justiça. Varedas é caminho, trilha, direção e rumo. Portanto, o salmista está dizendo que o pastor guia as ovelhas por um caminho limpo, correto e apropriado. O irmão, o nosso Senhor, Ele nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. As ovelhas são ingênuas e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. E o perigo é constante para as ovelhas. O vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre as montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira. Aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro, um penhasco com uma queda bem grande. Certamente um caminho bem estreito, perigoso e difícil, poucos prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Mas o salmista diz: não temerei mal algum. Ou seja, o meu querido irmão, o pastor cuida das suas ovelhas para que ela não caia em lugares de aperto que até causa morte. Assim o Senhor, nosso Deus, está continuamente com os olhos sobre nós. Ele que nos livra de todo mal, o guarda de Israel. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas: o cajado e a vara. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta, e com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou espinheiro. Já o cajado serve para que as ovelhas não vá aonde não lhe é permitido. Deus é como um pastor, como um cajado. Ele nos ajuda a encontrar o caminho certo, corrige os nossos erros e nos protege dos ataques dos inimigos. Podemos concluir: o nosso pastor Jesus limpou o pasto das pedras duras da incredulidade, arranca as raízes da amargura e quebra o duro e orgulhoso coração. Depois semeia os grãos da sua preciosa palavra, rega como orvalho e a chuva da sua própria presença e do Espírito Santo. A sua preocupação pelo meu bem-estar acha-se acima da minha compreensão, porque Deus está conosco. Essa vida de vitória tranquila, de feliz e descanso e repouso em sua presença no Senhor, que através do Salmo de 3 e de toda a Bíblia você lembre sempre que Deus está presente, mesmo diante de perigos e problemas. Creia, pois a presença de Deus é suficiente para sustentar você e eu que caminhamos. Eu venho aqui desejar a paz e a graça de Jesus nessa reflexão. Jesus, o nosso grande pastor.